Oi, pessoal. Essa aqui é a nossa aula sobre como organizar os estudos. É muito comum, assim, a gente começa a se interessar por essa vida intelectual, daí tem um assunto lá de filosofia, né? A gente quer ler filosofia, daí aparece política, e daí tem cultura, literatura, e alguém fala sobre um autor lá que é muito bom, e daí tem um livro, a gente começa, assim, a estudar de tudo, mas a gente estuda sobre nada em profundidade. Assim, o estudo, a leitura, ela vira um caos, ela vira uma bagunça, e assim, a gente não tem nada de concreto, a gente não tem um objetivo, a gente não tem um foco. A gente às vezes não sabe nem como fazer, assim, para ter um objetivo, para ter algo concreto, para ter um foco. Então, essa aula é justamente para isso, para ajudar a organizar os estudos, colocar um pouco de ordem, encontrar o foco, encontrar o eixo. Legal? O professor Olavo de Carvalho, ele fala que a tarefa mais importante para você organizar os seus estudos é você montar a sua biblioteca pessoal. Que a partir da biblioteca você vai conseguir encaminhar muito bem seus estudos e vai ter o foco. Só que para entender a importância da biblioteca e como montar essa biblioteca, a gente tem que encontrar primeiro o eixo dos nossos estudos. Assim, e como que a gente encontra o eixo? Porque parece às vezes que não existe nenhum eixo dos estudos. De tão caótico que as coisas acontecem, assim, você começa a estudar e tal, e parece que não tem realmente um eixo. Os estudos, a gente está acostumado a ver eles por categorias. Então eu vou estudar engenharia, eu vou estudar medicina, eu vou estudar direito, eu vou estudar ciência política. Assim, normalmente com as caixinhas grandes. Só que dessa maneira você fica, apesar tem uma aparente organização, você não tem algo concreto, é muito abstrato ainda, é muito amplo. O Olavo, ele ensinou no COF um jeito muito bacana de você fazer isso com base nos escolásticos. Então, com muito da educação, a gente tem que voltar, resgatar o que funcionava, para aí sim a gente colocar hoje em dia e resolver problemas que foram criados depois que as coisas já funcionavam, né? Então, como que os escolásticos faziam? Os escolásticos, eu vou falar um nome um pouquinho diferente aqui. Eles tinham três divisões em relação a uma investigação, a uma pesquisa. Assim, eles dividiam em objeto material da investigação, que no caso, o ser humano, a sociedade, o Estado, essas coisas mais amplas. Esse é o objeto material da investigação. Tem o objeto formal da investigação, que é o ângulo específico que você vai ver o ser humano, o objeto, desculpa, o ser humano, a sociedade, Estado, essas coisas maiores, né? Essas classes de objetos. E por fim, esse objeto formal terminativo. Eu tô falando essas palavras estranhas só para você saber que existe, mas vai ficar muito mais simples com a explicação. Esse objeto formal terminativo é justamente o nosso foco. O que que é? O que que ele é, assim, terminativo, formal, objeto? É meio estranho. Mas ele é a pergunta final que você quer responder. E é aí que você dá o foco. Quando você encontra essa pergunta. Que você agora você sabe que você tem interesse numa certa área com um certo ângulo. E se você pensar um pouquinho, você vai encontrar qual que é a pergunta nesse campo que você realmente quer responder, que você quer realmente estudar, que você vai ter uma dedicação, que você vai conseguir ler muitos livros. Quem realmente tem essa vocação intelectual, como o Olavo fala, é capaz de ler, assim, pelo menos 80 livros sobre esse assunto. Eu sei que essa não é a realidade de todas as pessoas. Às vezes as pessoas, pô, você lê 10 livros, 12 livros sobre um assunto específico, conciliando com o trabalho, conciliando com outras coisas da vida. Pô, isso é muito bom. A pessoa está avançando. Ao longo da vida, ela vai ler muito sobre esse assunto. Fora os outros meios, né? Além de livros que você vai fazer essa aquisição de conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O Olavo, ele conta que no início, quando era criancinha, a temática dele, a pergunta era... Ele queria entender o sofrimento humano. Então, seres humanos, bem, assim, o amplo lá. Daí o ângulo que ele queria entender era o sofrimento humano, assim, o que fazia, pergunta era o que fazia assim, por que existia sofrimento humano, o que fazia as pessoas sofrerem. Assim, essa era a temática de criança que fez ele se interessar pelos estudos
E daí ele seguiu nessa vida dele de mais de 50 anos de estudo sério. Tem um outro exemplo, gosto às vezes de dar uns exemplos um pouco mais malucos, e também fora do nosso meio de, assim, de Brasil, de direita, para entender até que isso não é assim só nosso. Elon Musk, provavelmente você já ouviu falar sobre ele. O Elon Musk, ele é um empresário americano, ele tem diversas empresas, ele tem empresa de carro elétrico, empresa de foguete, tem empresa de energia solar, ele tem vários negócios. E você, às vezes, pode olhar para esses negócios e achar estranho como que ele tem essa combinação, se você não conhece muito sobre ele. Mas o Elon Musk, ele segue muito bem essa ideia dessa pergunta, essa pergunta ali bem focada, esse objeto formal terminativo lá dos escolásticos. No caso do Elon Musk, ele acredita que a Terra vai chegar um momento que vai esgotar os recursos e os seres humanos precisam de um plano B. E o planeta mais próximo da Terra, não só de distância, mas de condições, é Marte. Então ele acredita que precisa melhorar as condições de Marte para que ele seja um plano B para os terráqueos. Nisso, ele começou a estudar como fazer o transporte para lá, como gerar energia lá. E você não tem como fazer energia hidrelétrica, não tem assim, você tem que deixar os meios certos para, não sei se tem vento agora, eu não sou o maior especialista em Marte, mas assim, ele começou a estudar como que eu posso ter transporte, energia, alimentação. Eu não sei se esse campo ele já está trabalhando, mas ele vai trabalhar ainda. Como que você tem agricultura lá? Então, ele fez esses diversos estudos para assim, responder essa pergunta inicial dele. E até hoje ele continua esse processo, ele conseguiu montar as empresas para ajudar ele nesse projeto. Ele começou também, assim, bem... Pô, eu tenho esse problema, eu quero resolver. Ele começou a falar... Eu vi até uma pessoa que emprestou os primeiros livros para o Elon Musk sobre esses assuntos. Um ex-astronauta, cientista da NASA. O Elon Musk até não devolveu os livros. O cara conta numa mídia social. Então, o Elon Musk também começou esse processo a partir dessa pergunta, a estudar e aprofundar. E essa pergunta, ela dá o foco, ela dá o eixo. Que é realmente como o eixo lá da matemática, você, se você vê qual é o campo, o ângulo e a pergunta, você consegue acertar o seu estudo de maneira que vai tocar em algo concreto. Você vai conseguir medir se você está estudando certo, se você realmente está aprendendo algo, se você está aprendendo a realidade. Então, conseguindo fazer esse processo, encontrar o seu eixo, é quase como uma logoterapia de você encontrar o sentido da vida, sua vocação, algo mais profundo. Então, essa pergunta ela é algo que você pode, assim, gastar um tempinho para encontrar. Talvez você encontre mais que uma pergunta ali que você vai, assim, direcionar o seu estudo. Mas é importante ter isso para você não ficar, putz, estou estudando tudo, mas não estou estudando nada e nada que eu estou estudando, assim, ele muda a minha vida. Ou muda a vida das outras pessoas para um pouco melhor. Então, encontrar essa pergunta é muito importante. Então, isso feito, como que a gente monta a biblioteca para atingir esse objetivo? Porque se você depender de uma biblioteca assim pública ou de biblioteca de outros, é ruim para você que talvez você não tenha esses livros bem disponíveis para você quando precisa, ou uma certa classificação, organização seja prático para você. É bom você realmente ter esses livros na sua casa, no seu escritório, um lugar que você possa manter eles para pegar facilmente, para estudar. E o Olavo ensina que antes de você entrar assim, na busca de livros relacionados a essas questões, ou a questão que você conseguiu fechar em uma mesmo, você tem que ter uma cultura fundamental. Ali você tem que preparar o terreno para você ter um pouco de noção do mundo, assim, em profundidade, em certas ideias. O Olavo ele indica, ele indica uma série de livros que são, que é uma organização de livros, os Great Books,
do Mortimer Adler. É uma coleção que no Brasil ela fica muito cara. Ela é parecida com aquela coleção Os Pensadores. Também foi bem famosa por aqui. O Mortimer Adler, ele pegou assim, os livros os mais importantes do mundo ocidental e organizou. É uma leitura que você pode fazer em paralelo a essas questões, mas que vai te dar essa cultura fundamental. E até uma coisa que você pode... Não pode, eu não quero falar deve, porque eu não mando em você. Mas você deveria fazer, antes até de entrar nessas questões, ler um desses livros, dos Great Books, que é o Great Ideas, que no Brasil saiu pela Realizações, sobre como pensar sobre as grandes ideias. Ele é fácil de encontrar, tem nas principais livrarias, tem no site da editora. Eu até vou colocar o link aqui para facilitar isso para você. Esse livro das grandes ideias, ele vai passar por 52 ideias fundamentais, sobre o que é opinião, o que é verdade, o que é amor, assim, diversas opiniões diversas ideias que você precisa ter um fundamento, essa cultura básica, para depois entrar nas suas questões. Para você não ficar, às vezes, patinando nos seus estudos, assim, por não ter essa cultura fundamental. Então, é muito importante ler esse livro antes de entrar nas suas ideias. O próximo passo ainda não é você comprar livros sobre aquelas questões específicas que você encontrou. Você vai encontrar livros sobre a história dessas questões. Por quê? Você precisa ter um contexto da evolução desses assuntos. Se você não fizer isso, vai ficar um pouco deslocado no tempo, vai achar que está reinventando as coisas, não vai entender muito bem o processo de evolução dessas ideias. E até essa questão da história, você vai levar quando começar também a adquirir livros para aprofundar nessas questões, porque no estudo dessa história você vai encontrar autores, você vai encontrar temas que vão te ajudar a montar a bibliografia. O Olavo, ele ensina como você vai, nesse momento agora, comprar os livros, essas questões. Você tem que se preocupar muito com a data de lançamento original deles. Para você ter uma noção, ainda mantendo a história assim, de uma forma assim, bem certinha lá. Não a data brasileira, a data lançada no Brasil, porque tem livro antigo que é lançado depois, assim, não segue bem a evolução das ideias. Pega a data do original mesmo. Então você vai lá, eu vou até disponibilizar um arquivo aqui para você fazer isso. Como colocar ideia e depois como montar a bibliografia. Não precisa nem anotar agora, senão você vai perder tempo, vai distrair aqui da explicação. Você vai colocar lá numa tabelinha que eu vou disponibilizar nome do autor, o livro, o nome do autor e a data. E eu organizei ele por data, da mais antiga para a mais nova. Dessa maneira, você vai ter essa cultura geral ali, aquela coisa básica, com esse apoio do Mortimer Adler. Você vai ter essa noção histórica e também esses livros. E assim, não tem problema você comprar um livro agora para ler daqui a 2 anos. A gente sabe que às vezes um livro que ele esgota, para você conseguir depois você vai pagar 4 vezes mais caro, às vezes 10 vezes. Já vi casos, um livro que era R$ 30, depois fica R$ 1.000. Então assim, tem condição de comprar o livro que vai te dar algum ângulo de assunto, e até isso é importante. Para que serve você ver livros de diversos autores? Sim, alguns até que você vê, putz, esse cara aqui viajou demais. Só que ninguém viaja, nesse meu termo aqui, ninguém tá 100% errado. Dificilmente alguém vai estar 100% errado. Você vai conseguir, com algum autor lá, que assim, o cara tá assim, 90% errado, pelo menos aquele 10% que ele tá certo, você vai conseguir olhar na luneta dele e ter mais um ângulo sobre aquela questão. Dessa maneira, ao você ter noção da história, você vai ter diversos ângulos. E também desses autores que você montou, essa tua lista, essa bibliografia, que começou a ler, você vai ter vários ângulos, de maneira que você consiga aprender melhor a realidade. E se você seguir só um ou outro, não vai conseguir esse seu objetivo. E também, ao montar essa bibliografia organizada e começar a enxergar os ângulos, você vai perceber que esses assuntos, que essas questões, se você ficar só com
Cara, você vai ter o consenso, você vai ter o consenso acadêmico. Esse acadêmico ali que ele ignora certas coisas. Mas ao ler, você vai enxergar que faltam alguns ângulos que não foram vistos, que não foram percebidos. Você vai fazer investigação, então, desses ângulos. Você vai procurar autores que não foram muito falados sobre esses, assim, ao longo num livro de história desse assunto, ou por outros autores, assim, dessa panelinha. Você vai buscar autores que não estão nesse consenso acadêmico, livros que não estão. Às vezes você vai esbarrar em livros que você vai ter que pegar um dicionário de búlgaro para ler o livro. Faz parte. Mas é uma coisa mais para frente. Isso daí você vai estar mais amadurecido na tua vida intelectual para fazer isso. Então, dessa maneira, pegando tanto o que é esse consenso acadêmico, descobrindo o que eles não olharam, você vai conseguir chegar numa apreensão muito melhor da realidade. E como que você avalia isso? É fácil fazer isso em ciências exatas. Você faz uma conta, você faz as contas, você bota em execução. Se a ponte não cair, você acertou. Se o software rodar, ok. Se o circuito funcionar, legal. Medicina, nos casar, se o paciente sobreviver, tem sim, assim, exatas e médicas, tem áreas que são mais fáceis de você testar, assim, é bem mais fácil. Só que humanas, o que acontece, né? Humanas, assim, tá, como que a gente testa? O Olavo, ele ensina que fazendo previsões. Se você realmente sabe, se você realmente entendeu aquele assunto, se você realmente aprendeu a realidade, você vai conseguir prever. Você vai saber o que vai acontecer. Você domina aquele assunto. Então, essa coisa do, o Olavo tem razão, o que tem por trás disso? O Olavo, ele realmente conhece aquele assunto que ele está falando, assim, ao ponto de prever. Então, quando o Olavo, lá nos anos 90, falava que a esquerda tomaria o poder e as pessoas achavam absurdo porque tinha acabado de cair o Muro de Berlim e a União Soviética foi, assim, dissolvida, assim, ele sabia, ele estava muito mais próximo da realidade do que todo mundo. Não sei se tinha outras pessoas na época que sabiam isso também, mas ele estava muito mais próximo e passava até de louco se as pessoas podiam debochar disso, achar que era uma maluquice. Mas não, o cara, ele tava. E esse também é um problema. Às vezes você vai estar naquelas questões que você se focou num jeito que talvez você só vai ter ser entendido muito tempo depois. Isso faz parte desse jogo, faz parte da vida intelectual, da vida de estudo isso. Mas você seguindo essas dicas, encontrando o eixo, montando a biblioteca. Eu tenho um documento, eu vou colocar aqui disponível para você baixar, para preencher. Você vai conseguir adquirir organização, ordem, os seus estudos que agora estão assim, bem é, à vontade ao ânimo, ao interesse do momento, assim. Você vai conseguir ter muito mais utilidade, praticidade. Você vai conseguir ver o resultado do seu trabalho de maneira muito mais bacana. Você vai conseguir medir seu progresso, assim, de jeito que, pô, você vai ficar feliz com isso, assim, a ordem, ela te traz uma certa felicidade, você vê que, pô, tô tendo algum resultado com isso aqui. Que é legal, sim, de certa maneira, estudar, tudo, mas estudar seriamente, para atingir algo, tem um valor muito maior que isso, certo? Então, essa aqui é uma das aulas do Clube de Leitura do Lavete. Caso você esteja vendo assim, fora da plataforma, você pode entrar em olavete.com.br/clube e assinar. O preço é muito em conta. Para você ter aulas como essa e outras, a gente faz análise de livros. Assim, tem muita coisa bacana. Tem um pessoal legal no Telegram também, que você pode conversar. A gente está montando aqui um grupo bacana, interessado na vida intelectual, interessado em estudar, assim, e sem ficar mandando um monte de memezinho de notícia que todo mundo já viu, sem expansão.
é um pessoal inteligente, bacana, que tá bem disposto para amadurecer intelectualmente, certo? Então, até a nossa próxima aula.